Para a mensagem dessa noite, a gente tem o texto no livro de 2 Pedro, capítulo 3, dos versos 3 ao 13. Segunda Pedro, no capítulo 3, dos versos 3 ao 13. Vou estar iniciando com a leitura do texto. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Oremos. Pai de amor, Pai bendito, muito obrigado, Deus, por essa comunhão que nós podemos ter aqui, Deus. Te agradecemos pela Tua palavra. Pedimos que o Teu Santo Espírito tenha liberdade para falar aos nossos corações, ó Deus. Venha de encontro com aquilo que precisamos, ó Deus, que a Tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações, que possamos aplicá-la no nosso dia a dia. Ajude-nos, ó Deus. Eu peço isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Mais uma porção da palavra em que a gente tem essa mensagem do alerta sobre os dias, esses dias que a gente já está vivendo, como a irmã Rosinete colocou também na introdução, e como tem coisas que nos marcam. Aqui o texto ele inicia que surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Como é interessante a gente olhar nesse mundo, como as pessoas não têm mais vivido uma fé, ou não têm mais acreditado em Deus, não têm mais acreditado na obra que o Senhor fez, nessa criação tão maravilhosa. O mundo, a gente vê essa perfeição, que é por onde manifesta a glória de Deus para toda a humanidade. E as pessoas hoje em dia pouco estão dando valor para isso, para o que Deus fez. E eles estão andando segundo as suas próprias paixões, os seus próprios interesses. Não vivem uma vida para agradecer a Deus, para agradar a Deus, para glorificar a Deus pelo que Ele tem feito, pelo que Ele fez e pelo que Ele é. Mas vivem de acordo com os seus próprios interesses, buscando aquilo que a carne atender aos próprios interesses, aos interesses da carne. Então é riqueza, estão atrás de dinheiro, não dão mais valor, não têm mais empatia pelo próximo, querem conquistar tudo
à custa de qualquer coisa e até às vezes de passar por cima, né, do seu semelhante, do seu próximo. E a quem Deus ensinou que a gente deveria amar, né? Amar o nosso próximo. Esses escarnecedores, né, eles têm um problema intelectual com Deus, eles não querem aceitar, né, essa obra de Deus, não querem aceitar a sua palavra e tampouco se interessam em lê-la, né? Isso gera um problema moral também, né, na vida deles, porque eles não vão ter entendimento, não vão saber a orientação, né, que Deus dá, e pela palavra eles não vão estar se alimentando de coisas boas, e eles vão se perder pelos desejos da própria vida, pelos desejos da carne, que a gente bem sabe que eles nos levam à perdição. Então vão para festas, para bebedeiras, né, fazem bagunça, colocam a própria vida em risco muitas vezes, né, se utilizando de carros, fazendo rachas. E aí vem a questão, né, o pecado ele leva à morte. E muitas vezes essa vida pecaminosa que eles mesmos levam, no fim, acaba em morte. E o alerta, né, que o apóstolo Pedro ele nos traz é que a gente deve observar essas coisas, que também são sinais dos últimos dias, né? Eles vão questionar, olha, cadê a promessa da vinda de Jesus? Cadê a promessa da vinda de Cristo? E eles sempre vão estar acreditando que a misericórdia de Deus vai alcançar eles, que a longanimidade de Deus vai alcançar a vida deles. Mas eles esquecem que Deus ele já realizou um julgamento sobre a terra. E esse julgamento ele foi relatado aqui pelo próprio apóstolo Pedro, né? A gente não tem isso descrito escancarado aqui, né, nessa versão que eu tenho na NVI, mas esse juízo de Deus ele veio com o dilúvio, já lá na época de Gênesis, né? Deus ele destruiu já a terra, querendo preservou a vida de Noé, né, para continuar uma nação, continuar um povo que servisse a Ele, que glorificasse a Ele. E a gente não deve esquecer que a obra da criação e do dilúvio, eles são combustíveis para a nossa fé, eles alimentam a nossa fé. Quando a gente vê como Deus criou as coisas, quando a gente olha na ciência, como ela explica o funcionamento da natureza, né, os biomas, como que os animais se comportam e esse equilíbrio que acontece, né, as feras no campo, quando a gente vê na África, os leões, né, se alimentam das zebras, a gente parece, nossa, coitada da zebra, um animal tão bonitinho, mas essa natureza que Deus criou, ela é perfeita, porque esses leões, esses animais carnívoros que se alimentam das zebras, eles vão fazer esse equilíbrio, né, naquele ecossistema. E, né, a gente olha como Deus fez tudo isso perfeito desde a criação. E também, né, que Deus executou já a justiça uma vez para toda a terra por meio desse dilúvio de Noé. Né, quando a gente lembra a história de Noé, Noé foi chamado por Deus para construir aquela arca, para salvar, né, as pessoas, para salvar aqueles animais. E aqueles homens naquela época, eles nem sabiam o que era chuva, e eles também escarneciam de Noé, porque ele estava construindo uma arca desse tamanho. O que ele iria colocar ali dentro, se não havia chuva naquela época? E da mesma forma, né, são os dias de hoje. Tem pessoas que não estão se atentando aos sinais dos tempos, aquilo que está acontecendo no mundo ao redor, e que são sinais que Jesus Cristo ele revelou para nós na sua palavra, em que a gente tem as cartas dos apóstolos que nos orientam e nos dão recomendações para que a gente fique atento, para que a gente persevere nessa fé e a gente lembre daquilo que Deus já fez, né, ao longo da história da humanidade. E Pedro ele nos traz que as coisas nessa terra nem sempre continuarão do jeito que estão agora. A terra era diferente quando Deus a criou, né? Ela era perfeita,
e depois com o dilúvio, imagina a água cobrindo toda a face da terra. Isso gera uma transformação, gera uma mudança, né, em todo o ambiente, em todo o espaço terrestre. E ela também, dessa forma agora, ela também vai sofrer uma transformação a hora que Jesus Cristo voltar. E essa transformação não vai vir mais pela água, pela ação da água, mas aqui Pedro coloca que vai ser pela ação do fogo e do calor. O dilúvio, ele também nos traz a lição de que o pecado não ficará impune. E o próprio Jesus, ele usou o dilúvio para demonstrar isso. Lá em Mateus 24, quando a gente olha Jesus também falando acerca do fim dos tempos, ele diz o seguinte, nos versos 37 até o 39. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vida do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, né? A gente não vê isso acontecer hoje em dia também, né? Vão para farra, comida, bebida, casando e se dando em casamento, né? Quantas pessoas, né, que vivem uma vida de prostituição, né, uma vida de adultério, e é sobre isso aqui que Jesus está apontando. Então, vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Então vai ser tudo rápido e repentino, né? Essas pessoas estão levando essa vida hoje e no menor momento, no menor estalo de dedo, elas vão se dar conta que o tempo em que elas esperavam essa misericórdia, essa longanimidade de Deus passou e que elas não foram alcançadas. Seguindo lá no versículo 8, não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O tempo de Deus é algo incompreensível para a gente. Quando a gente para, Deus é onipotente, onipresente, onisciente, Ele está sobre tudo, Ele está em todos os lugares, Ele tem, Ele conhece, tem todo o conhecimento, Ele sabe de todas as coisas. E a gente não consegue situar isso, quando a palavra nos coloca, olha, um dia, 1000 anos, 1000 anos, um dia. Mas um exemplo que a gente trouxe para os nossos adolescentes, a gente pegou uma linha, se a gente pensa um arame, e tudo aquilo que está em volta é o próprio Deus. E Deus, Ele criou essa linha do tempo e nos colocou aqui. E a gente aprende e vive nessa linha do tempo desde do ponto da criação de Deus até o dia de hoje. Então pensemos, aqui aconteceu a criação do mundo, toda a história do povo de Israel, a história da humanidade, e a gente está praticamente aqui no finalzinho, isso que a gente tem compreensão, do que a gente consegue acompanhar. Porque o ser humano, ele tem o costume, ele gosta de contar tudo, ele sistematiza tudo, e Deus, ele está aqui no entorno, ele está presente aqui em todos os locais, e aqui, tudo em volta. Não? Então essa é a forma que Deus, ele vive, ele se manifesta, ele está presente nesse tempo. E a gente não consegue compreender isso. Então é muito difícil para a gente entender toda essa grandeza de Deus, até todo esse poder de Deus. Mas a gente sabe e tem evidências, pela forma que Ele se manifesta na nossa vida. E apesar dessa incompreensão desse tempo, dessa linha do tempo que a gente conhece e está vivendo, viveu desde antes de Cristo,
a humanidade viveu, né, desde antes de Cristo e agora após Cristo, a gente sabe que Deus, Ele tem cumprido as suas promessas. As promessas que Ele realizou lá desde o Antigo Testamento, né, que viria um Salvador, aconteceu. E esse Salvador, Ele falou que Ele voltaria um dia para buscar, né, os seus, aqueles que escolherem viver, né, essa fé e essa salvação em Cristo. Ele voltaria para estar buscando. E as pessoas, né, tem pessoas, né, pessoas que têm a fé cristã, e que às vezes sentem essa pressão, essa aflição do que a gente está vivendo e passando nesse mundo. E às vezes a gente, até eu já pensei, olha, Deus já poderia voltar, né? A gente acha que Deus está demorando a voltar, que o tempo, né, Jesus está demorando a voltar, que o tempo já poderia, né, se extinguir para que a gente se encontrasse com Ele na glória. Mas Deus, Ele tem o tempo certo, o tempo determinado para todas as coisas. E mesmo que a gente ache que às vezes a promessa, essa promessa da vida dele está atrasada, né? Imagina o povo, os apóstolos, desde da ascensão de Cristo, eles já estavam esperando a volta de Jesus. Paulo já falava sobre viver essa expectativa da volta de Cristo. E já se passaram 2000 anos e a gente aqui reunido ainda está vivendo essa expectativa, né? Mas a promessa de Deus, ela virá, ela vai nos alcançar no tempo certo. Não existe atraso nenhum. Um escritor colocou que essa perspectiva, né, esse atraso que a gente acha, o que é percebido da nossa perspectiva, devido à longanimidade de Deus, é ela que permite ao homem tanto tempo quanto possível para se arrepender. Quando a gente está nessa expectativa de que Jesus volte, né, tem pessoas que têm essa possibilidade ainda de experimentar esse Jesus, de conhecer a Cristo. A gente olha nesses momentos, Paulo e Silas, quantas nações, quantos países que têm essa perseguição, quantas pessoas que às vezes nunca ouviram falar de Jesus, né, que têm essa oportunidade, né, por meio de missões, de conhecer a Cristo. E essa é uma possibilidade que essas pessoas podem ter esse tempo de se arrepender, de entregar a sua vida a Cristo. Porque Deus, Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Essa declaração de Pedro, ela reflete o coração amoroso de Deus pelo mundo. Em João 3,16 nós temos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então olha, imagine, Deus, em seu infinito amor, Ele entrega o seu Filho, e Ele quer que todos cheguem ao arrependimento e se entreguem a Ele. Mas nós bem sabemos que isso é uma escolha nossa, e a gente tem esse tempo agora, esse tempo hábil, né, que a gente pode dizer, né, esse tempo da longanimidade de Deus, para que a gente tome essa decisão e para que a gente leve outras pessoas também a esse caminho, ao caminho da verdade, ao caminho da salvação em Cristo. O apóstolo Pedro, ele destaca que a volta de Cristo, ela acontecerá repentinamente, isto é, não haverá tempo para arrependimento. Embora o amor longânimo do Senhor pelos perdidos é fato que Ele virá e no momento em que acontecer, surpreenderá a muitos. Então a gente não deve pensar, olha, vai dar tempo, eu vou fazer vou seguir a minha vida agora, chega no momento eu vou pedir perdão para Deus. O momento é agora de se alinhar a sua vida com Cristo. Quando Jesus voltar, isso vai ser de uma forma repentina. A gente não vai conseguir nem pensar, nem ter tempo de na hora entender o que aconteceu para Senhor, me arrependo, me perdoe, eu quero viver para Ti. Já foi o tempo. Vai ser tão rápido que isso vai acontecer que a gente não imagina. Então, a gente não deve ficar
achando que vai dar tempo de resolver alguma questão ainda na hora que Jesus está voltando. Na hora que Jesus estiver voltando, foi o tempo. O cronômetro chegou no zero. Então Pedro ele fala, olha, o dia do Senhor ele virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor. Há 2 semanas a gente teve uma tempestade à noite, caiu um raio perto de casa, deu um estrondo, nossa, foi muito alto assim, aí ela se agarrou em mim. Então eu imaginei esse momento, a hora que dá um barulho, ou quando a gente vê na televisão o som dessas bombas que eles lançam, imagina o estrondo, o barulho que não deve dar. E imagina quando Deus voltar, esse estrondo vai ser muito maior, todo mundo vai ouvir. Imagina que impactante que isso vai ser para a gente, viver e experimentar esse momento. E por fim, Pedro ele dá um incentivo para que a gente viva de modo santo e piedoso. E de que forma que é esse modo de vida santo e piedoso? É a vida do servo de Deus, daquele que busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E esse buscar o reino de Deus, ele vai nos dar essa fé que a gente precisa, essa esperança que a gente precisa para viver a cada dia, mesmo nesse mundo tão afligido que a gente está vendo, em que muitas vezes a gente olha as notícias, a gente começa a ficar desanimado por tudo que está acontecendo, tanta tristeza, tanta tortura, tantas mortes que estão acontecendo. Mas a gente deve viver de modo santo e piedoso. A santidade, ela no original, a palavra santo, ela significa separado. Então, a gente como povo de Deus, como filho de Deus, nós somos feitos santos pelo sangue de Cristo. Então a gente é separado desse mundo, separado daquilo que as pessoas hoje usam para poder se engrandecer, para poder crescer, para ficar rico, para atender aos desejos da carne. A gente deve ser separado para isso. E Pedro ele nos dá essa recomendação, de viver desse modo santo e piedoso. Piedoso é ter cuidado, empatia e preocupação com o próximo. A gente não consegue viver sozinho, e é por isso que é importante a gente se reunir como o corpo de Cristo, como igreja, para compartilhar dessa palavra, para partilhar desse amor de Deus, para eu praticar o meu amor com o próximo também, junto nessa comunidade dos santos. Isso é importante para que a gente consiga manter essa brasa viva, essa esperança viva dentro dos nossos corações, para que a gente suporte viver esse mundo que está tão tenebroso. E um vai ajudando, um vai sustentando o outro. Quando a gente vive em comunhão, a gente tem um incentivo de um com o outro. Se alguém está doente, o outro ajuda a levantar. Se alguém se alegra, todos se alegram juntos. E como é bom a gente poder viver dessa forma, compartilhando dessa fé e tendo essa comunhão como povo de Deus. E a gente deve aguardar a sua promessa, esperando esses novos céus e nova terra, que é uma promessa que Deus entregou para o seu povo lá também no livro de Isaías, no capítulo 65, verso 17, diz assim: pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Olha que bênção e que maravilha se a gente pensar também nos nossos pecados, as nossas falhas. Quando a gente chegar nesse lugar que Deus tem preparado para nós, a gente não vai mais precisar passar vergonha daquilo que a gente cometeu, daquilo que a gente fez. Tudo isso será esquecido
isso vai ficar para trás. É um momento novo, uma vida nova que Deus está preparando para nós. E a gente precisa aguardar essa promessa de Deus, né, confiante, porque a vida dele está próxima e ele virá. Nós temos a tendência de pensar que o mundo ele é mais duradouro e durará mais do que as pessoas. Isso não é verdade, e Pedro ele nos lembra disso. As pessoas elas viverão na eternidade mais do que na terra. Isso é uma coisa importante de a gente estar lembrando também, né? Muitas vezes a gente está tão envolvido com o nosso trabalho, com as atividades do dia a dia, em que a gente pouco dedica tempo para Deus, pouco investe na eternidade, né? E a gente precisa, volta e meia, lembrar disso, que o nosso tempo, o nosso espaço aqui, né, é curto, uma pontinha talvez nessa linha do tempo, né, que Deus colocou a humanidade, e a gente está ali só por um momento. Morreu, acabou. É só aquilo que a gente tem para depois, aquilo que a gente construiu agora, aquilo que a gente colocou de material para ser construído na eternidade que vai estar valendo. E será que muitas vezes a gente não tem mais trabalhado e investido para o que é terreno, para aquilo que vai ser consumido pelo fogo, do que aquilo que a gente tem mandado de material lá para a eternidade? É uma coisa que pega para a minha vida também, né? Agora a gente está, né, fechando esse contrato, né? Assinamos esse contrato com o Geminado, então é uma perspectiva, a casa própria, né? Um monte de coisa para pensar, para planejar também nessa casa, né? O nosso desejo de ter filhos, mas isso não deve estar acima dessa expectativa do que Deus tem para nós na eternidade. Porque isso aqui, essa casa, esse Geminado novo, bonitinho, isso vai desaparecer na hora que Cristo voltar. Mas as nossas almas, elas vão ficar. Então, que a gente possa estar lembrando e investindo o nosso tempo e as nossas vidas também para a eternidade. Nos preocupando com o próximo, com as pessoas que ainda precisam entender, talvez, essa salvação, ainda precisam experimentar essa fé. Tem tantos que precisam, que carecem, né, do amor e da misericórdia de Deus, e às vezes nós não estamos sensíveis para isso. Mas que Deus possa estar movendo também os nossos corações por meio do seu Espírito, para que a gente viva, né, essa fé, essa expectativa, né, da vinda de Cristo, mas que a gente também apresente isso para o nosso próximo, para as pessoas que estão vivendo, né, os desafios também da sua vida, as suas lutas diárias a cada dia, e às vezes elas não têm esse suporte da salvação, essa segurança da salvação, não têm uma fé em que possam se alicerçar e encontrar paz e segurança. Então, essa é a mensagem, né, e o desafio para as nossas vidas nessa semana. Apesar de tudo que vai acontecer, e o que está acontecendo, né, nesses últimos dias, que a gente possa estar alinhado, né, com Cristo, que a nossa vida seja santa, seja separada do modo da vida deste mundo, que a gente viva piedosamente e cuidando e se preocupando com o nosso próximo, que nós venhamos a investir mais tempo e, quem sabe, até recursos para aquilo que vai render vantagens, benefícios, né, para a nossa vida eterna, porque aqui tudo vai passar, né, e como o apóstolo Pedro falou, tudo vai ser consumido pelo fogo. Amém? Oremos. Pai de amor, Pai bendito, muito obrigado porque nós podemos nos reunir aqui, porque podemos ouvir e meditar na Tua palavra. Deus, que essa palavra ela venha de encontro, impactando as nossas vidas, os nossos corações, ó Deus. Temos visto tantas coisas acontecendo nesse mundo e muitas vezes a nossa esperança ela é abalada. Muitas vezes nós nos questionamos se de fato o Senhor está cuidando de tudo, ou por que tantas tristezas têm acontecido, mas sabemos
que o Senhor tem um plano e um propósito, ó Deus, e também que esse mundo, ele foi entregue pela própria vontade do ser humano, pelo próprio pecado, ó Deus. Mas pedimos que o Senhor tenha misericórdia do teu povo, e a cada dia nós possamos encontrar essa comunhão junto com os teus filhos, ó Deus, que a cada dia nós possamos também falar para que ainda pessoas sejam alcançadas pela tua palavra, que elas venham a se arrepender das suas vidas, das suas falhas, dos seus pecados, ó Deus, e venham entregar sua vida a ti, ó Deus. Deus amado, nessa jornada que nós temos, que nós venhamos enviar materiais para o lar celestial, ó Deus. Querido, que a nossa vida ela possa estar mais voltada para aquilo que o Senhor tem preparado para nós, do que aquilo que nós queremos e pensamos e planejamos para a nossa vida aqui. Ajude-nos a cada dia nos nossos desafios, nas nossas lutas que enfrentamos, e que possamos sentir o cuidado, a mão do Senhor em nossas vidas. Que teu Santo Espírito nos guie, nos conduza pelo teu caminho a cada dia, em nome de Jesus. Que possamos permanecer santos, separados pelo Senhor e piedosos a cada dia no cuidado com o nosso próximo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.